Vamos estudar a Bíblia, então? Hoje nós vamos estudar o capítulo 63 e o capítulo 64 do livro de Isaías. Estamos chegando ao final do estudo, graças a Deus, né, irmãos? Estamos estudando a última parte do livro de Isaías, que é chamado de Terceiro Isaías, já falamos sobre isso, né? Esse livro foi escrito mais ou menos 539 antes de Cristo, é um livro bem antes de Jesus nascer, tá? Esse livro foi escrito, esse capítulo especificamente, tá? O contexto histórico do livro de Isaías, nós já falamos com os irmãos, tem um telefone somando nós aí, né? O contexto histórico nós já vimos que o povo havia passado mais ou menos 70 anos no exílio na Babilônia, né? Então o povo estava agora de volta para sua terra, Jerusalém, só que o retorno deles não foi imediato e as expectativas de restauração deles, irmãos, foi tudo frustrada. Eles pensavam, vou voltar para a nossa cidade e tudo vai voltar ao normal, mas não foi isso que aconteceu, irmãos. O povo tinha uma expectativa e aconteceu outra. Eles estavam totalmente desestruturados, sofrendo com os povos vizinhos, e ali, acima de tudo, o templo e a cidade estavam em ruínas. Então voltaram para uma cidade. Vamos pensar, se nós saísse de Patinga e voltássemos 70 anos depois, imagina, né? O que aconteceria? É isso que aconteceu. O povo ficou 70 anos e voltou. Só que quando eles voltaram, em vez de encontrar uma cidade maior, né, mais estruturada, foi o oposto, encontrou a cidade toda destruída, totalmente destruída, e o templo, que é o coração da adoração do povo judeu, estava também em ruína, destruído. Então eles levaram uma pancada, um choque, e além da destruição material, estava também, irmãos, uma destruição moral e espiritual muito grande. O povo estava totalmente perdido, né, totalmente estruturado e sofrendo muito. Obrigadão, viu, irmãos? Então, é assim que esse é o contexto desses dois capítulos que nós acabamos de ler, né? Aí a gente vê que aqui tem uma oração muito profunda, né? Uma oração muito de lamento, muito profunda, né? Pedindo a intervenção, a ajuda de Deus, que é o que a gente deve fazer quando as coisas não estão boas, né, irmãos? Se algo está ruim na tua vida, o que você precisa fazer é pedir a Deus, entra com providência, restaura, né? Então é isso. Está com problema em qualquer área da vida, ao invés de ficar chorando pelos cantos, a gente tem que clamar a Deus e pedir a Ele que faça algo, né? E colocar a vida no altar para fazer a vontade do Senhor, não é assim? Então esses dois capítulos representam esse período que o povo estava vivendo, tá, irmãos? Um período de busca para se conectar com Deus outra vez, voltar para Deus, né? E aprendendo as lições do exílio, a escravidão, o mundo, o sofrimento. Ele tem que nos ensinar alguma coisa, não é? Ou se você está sofrendo algo ou já sofreu, o que você aprendeu daquilo? Né? Deus ensina a gente, irmão, de duas maneiras, já falei. Deus ensina falando e agindo, né? Eu prefiro aprender com Deus falando do que agindo, porque quando Ele age, a gente não sabe o que Ele vai fazer, né? Então, a maneira mais dolorosa de aprender de Deus é Ele agindo, a melhor maneira é Ele falando, não é? Eu falo, o outro fala, né? O outro fala com você, Deus usa até uma mula para falar, não é verdade? É melhor aprender com Ele falando, porque se Ele começar a agir na tua vida, pode doer, pode machucar, não é assim? E como machuca, né, irmãos, às vezes. Então é isso que nós estamos vendo aqui nos dois livros, nesses dois capítulos, tá? Os dois vão representar esse período na vida do povo de Israel, né? E vamos ver também que o livro de Isaías em si vai terminar com o quê? Lançando sobre o povo uma nota muito grande de expectativa de renovação. O livro vai terminar com expectativa de renovação. Lembrando que Isaías foi todo escrito nesse tempo, em que o povo, né, nesse finalzinho do capítulo, o povo já estava de volta na terra deles, né, que era Jerusalém, porém encontraram uma Jerusalém destroçada, né, toda destruída. Eu não sei vocês, mas quando a gente muda de um lugar e volta para ele, e você espera encontrar alguma coisa que você não encontra, o lugar perde o sentido. Tá? Eu comecei a lembrar da minha vida, eu já falei para os irmãos, nós moramos na beirada do Rio Doce,
a nossa vida toda, né? Depois que nós saímos da roça, Valadares, Tumiritinga, Aimorés, lá no Espírito Santo, chamado Porto Belo, depois dentro do Espírito Santo ainda um outro lugar chamado, eu esqueci o nome agora, Itapina, e depois voltamos para o NAC e depois para Ipatinga, só beirado do Rio Doce. Meu pai trabalhava numa empreiteira da Vale, né? Então eu começo a me lembrar muito bem num lugar lá no Espírito Santo chamado Itapina. Mas como eu gostava de quando eu estava indo para a casa da minha sogra, desviava o caminho uns 20 quilômetros para ir lá. Era muito bom. Eu via a casa onde eu me lembro dela, tirei foto, e aquela paixão, aquela coisa. Eu passava na pracinha, lembrava de algum evento. No campo de futebol, lembrava do 7 de setembro, lembrava da cavalaria. Estou falando de 1970, tá, irmãos, por aí? A cavalaria, lembrando de tudo. Mas de repente, irmãos, na última vez que eu fui, eu não achei a casinha onde eu cresci. Eu tenho foto dela, não achei. O cara comprou, cercou com muro alto. Acabou, irmão, o lugar para mim. Acabou. É ali que eu cresci, é ali que eu vi minhas primeiras experiências, é ali que eu caí, é ali que eu machuquei. É isso o povo estava. Eu estou te dizendo assim, que acabou para mim o lugar. Agora eu passo lá, penso assim, vou desviar e vou lá. Não vou mais. Por que eu não vou? Até o pé de figo da minha infância. Você sabe o que é pé de figo, né? Até o pé de figo era o mesmo da minha infância. Aquele mesmo pé no mesmo lugar, eu lembrava, na frente da casa onde a gente morava, dentro do lote. Então, já não tem mais prazer passar lá naquele lugar. Por quê? Porque mudou tudo. Já mudou, não é a mesma coisa. A cidade continua, mas o lugarzinho lá onde eu tenho minhas recordações, acabou. Então, esse é o contexto do livro, dos 2 capítulos que nós estamos lendo, tá, irmão? O povo de volta, mas encontrou algo que não tinha nada a ver com o que eles deixaram. Deixaram um templo bonito para adorar a Deus, né? Deixaram uma cidade de Jerusalém, a Sião de Deus, bonita, e quando eles voltam, está tudo quebrado. Então o sentimento é esse. Por isso que a profecia é sobre juízo, sobre restauração, e às vezes reclamando de onde Deus está, só abandonou nós. É isso que nós acabamos de ver, né? Porque o povo está de volta para uma cidade praticamente irreconhecível, né, para eles, né, irmãos? Então vamos mudar aí? Vamos passar para o capítulo 63. Primeiro nós vamos ver, nesse capítulo, a vingança e a redenção de Deus. Do versículo 1 ao 6, nós vamos encontrar que Edom é citado aqui nesse texto, e Edom era inimigo de Israel, inimigo histórico. E nesse sentido, Edom aqui representa todas as nações opressoras e inimigas de Deus. Começa dizendo assim: quem é este que vem de Edom, de Bosra, com as vestes tingidas de vermelho? Está perguntando, né? Então o Senhor aqui, Deus é descrito como aquele que está com veste manchada de sangue, como alguém que acabou de pisar o lagar, que é uma referência à colheita de uvas, onde o suco espirra para as roupas afora. Quem aqui já espremeu uva, ou pelo menos bateu um suco de uva natural? Quando cai na roupa, como é que fica a mancha? A jabuticaba também faz isso, né? Lá em casa tem um pezinho de jabuticaba, eu entrei debaixo dele para colher jabuticaba, que estourava para todo lado, mancha. É isso que está dizendo aqui, uva, né? Então o Senhor é comparado como uma pessoa que pisou a uva. O modo, irmãos, o modo de fazer suco de uva tradicional não é com máquina, espremendo ela não, tá? Existia um lagar, é isso, vamos grosso modo, era um tanque, né, que as uvas eram colocadas lá e era amassada com o pé, não era com mão também não, o cara ia com o pé, literalmente, você bebia o chulé da pessoa, né, bebia o chulé, né? Os irmãos já viram fazer assim? Né? Aí, isso aí, e até hoje, se alguém quiser mesmo ir numa vinícola, uma plantação de vinha, e quiser tomar o suco da uva, no modelo tradicional, não entra a máquina, entra o pezão da pessoa, e ela vai, muita gente lá vai pisando naquele trem assim, pisa para lá, pisa para cá, é um tanque inclinado, e ali corre o líquido, e aquele líquido é aproveitável, ali eles coam, né? Antigamente era tudo muito rústico, coava na peneira, né? E eu ia embora, e era o melhor suco que tinha. Então, não tem como você pisar a uva para fazer esse suco, o vinho, e ele não espirrar e não sujar. Então, o Senhor Deus é comparado aqui com aquele, né, que pisou a uva e sujou sua roupa toda espirrada,
né, do trabalho. E é uma imagem que simboliza justiça e julgamento de Deus sobre os pecadores, os quais são tratados aqui como uva que for amassada. O grande segredo aqui é, o Senhor amassou a uva e ele chega com a roupa toda molhada, como se tivesse de sangue, porque respingou a uva respingou. Então, é uma alegoria, né? A uva são os opressores que Deus veio e pisou, né? Edom, os inimigos e a nação opressora. Deus pisou e ele chega todo sujo, o Senhor representado aqui, chega todo sujo de sangue ou do vinho, da uva que ele espremeu, que são os opressores, né? Que são os pecadores, né? Nesses primeiros versículos, a ênfase aqui, irmãos, é na justiça de Deus e na necessidade de purificação, né, na manifestação do zelo de Deus em proteger o povo dele e punir o pecador. O tempo todo Deus age assim, Deus age zelando pelo seu povo, punindo os pecadores. É esse o segredo de Deus, né? A Bíblia é muito clara em dizer, eu disse aqui um dia uma verdade que é a seguinte: Deus é tão justo que a justiça de Deus faz com que ele puna o pecador, né? Deus não anda punindo as pessoas só porque ele escolhe punir, não. É porque ele é justo, e a justiça de Deus é diferente da justiça dos homens. Os homens aí são justos do jeito deles, mas Deus é tão justo que ele tem que punir o pecador, e não tem como ele fugir disso, porque ele é Deus e ele é assim. É por isso que muitas vezes a nossa mente humana não consegue entender por que Deus meio que apelou com Moisés. Moisés errou lá atrás, uma vezinha só que a Bíblia registra que ele errou, e né, quando ele deveria ter glorificado Deus lá nas águas de Meribá, ele não fez isso. Aí, cá na frente, Deus impede que ele entre na terra prometida por causa daquele erro. Então, às vezes a gente fica pensando assim, não, mas um errinho só. Não, irmãos, é porque Deus ele é justo, e na justiça de Deus, ela exige que ele exige que ele puna o pecado. Isso é para mostrar a severidade de Deus, para a gente não brincar com Deus, tá, irmãos? Existe aí hoje uma geração que não conhece Deus. Essa geração que não conhece Deus vai ter um problema muito sério no futuro, quando for se apresentar diante de Deus. Exatamente, ele ensinou para nós. Moisés não perdeu a salvação, mas ele não entrou na terra física, a terra que Deus prometeu. Então, essa geração de hoje, eu chamo essa geração de hoje, a meninada, né? Eles não conhecem o Deus da Bíblia. Por isso que aqui eu faço um trabalho muito sério, para parar de chamar Deus de você, para parar de chamar Jesus de você, e para parar de chamar o Espírito Santo de você. O Criador do universo, eu arrepio só de falar aqui agora, o Criador do universo não é qualquer coisa para você chamar de você. Nunca será. Nunca, irmãos, nunca, tá? Nós estamos há mais de 2000 anos depois de Jesus, é uma afronta, meu irmão e minha irmã, se você chamar qualquer um deles de você. Ah, pastor, mas isso é coisa da antiga. Que coisa da antiga, rapaz? Deus criou o mundo inteiro, o que você criou até hoje? Não é, e mesmo que um dia o juiz aceita chamar de você, não pode, querido, ele é o Criador do universo, ele te segura nas mãos, ele te deixa cair aqui, você tomba aqui agora morto. Se Deus falar assim, eu vou deixar ele sozinho, irmão, não dá, não entra na onda. Eu costumo dizer que essa geração não vê milagres, porque o Deus que ele serve é você, o Deus que ele serve é igual eu, igual você. Agora, você precisa conhecer o Deus eterno que faz milagre, que abre o mar, que abriu o mar, que curou, que ressuscitou. Você tem que conhecer o Deus que vai te levar para a glória. Agora, você não tem jeito de levar ninguém não, irmão. É sério, o que a irmã disse é verdade. O juiz não aceita ser chamado de você. Meritíssimo, no mínimo, meritíssimo senhor juiz. Sim. Eu vi uma coisa. Eu quero muito que os meninos, os irmãos mais novos, entendam por que o pastor Edgar pega firme com isso. Primeiro, é pelo que o próprio Deus é. Ele é grande demais, ele é o Todo-Poderoso e nem pensa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nem adianta a gente pensar que ele é qualquer um, porque não é. Ninguém se compara com Deus Todo-Poderoso. Então, de cara, começa assim, né? Agora, vamos pelo lado humano, igual nós estamos falando do juiz. Eu vi uma reportagem, saiu
acho que foi esse ano ainda, ou no ano passado, que agora, depois da Covid, né, pode ter audiência online. Você sabe disso, né, irmãos? Funcionou tão bem a audiência online, que agora já é permitido. Depois da Covid, muita coisa mudou. Então, é permitido. Se eu tiver que responder em audiência no fórum, lá do Rio Grande do Sul, é tranquilo, é possível fazer uma audiência online e eu responder. Irmãos, estava tendo uma audiência assim, e um advogado, irmãos, estava em um lugar distante, mas estava lá, sem gravata. Sabe o que o juiz mandou? Expulsou ele da sessão e disse que ele estava vestido inadequadamente. Só faltou gravata, irmão. E aí, você chega perto do meu Deus e chama ele de você? Esse não é o meu Deus, não. Não é por aí. Bermuda na igreja, outras coisas. Irmãos, esse não é o meu Deus, o Deus da Bíblia. Me perdoa. Nunca será. Se Jesus demorar mais 2000 anos a voltar, nunca, nunca, nunca o Deus criador do céu e da terra, o Deus que te formou dentro do ventre de uma maneira mais misteriosa do mundo, só olhar para você, vai para a pesquisa como é que você é formado no ventre, você vai ver se é qualquer um que te formou. Não é, irmão, é um mistério enorme que a ciência não consegue jamais explicar. O homem está doido aí, inventou um Neuralink, que chama um linkzinho que põe aqui, e diz que o homem vai poder enxergar. Irmão, você sabia que nem o maior computador do mundo consegue você enxergar os milímetros de detalhes igual a gente enxerga? Lá disse que quando conseguir enxergar, o cara vai ver um vulto grande, porque a ciência tenta fazer o que Deus faz assim, ó, tranquilamente. Ah, meu irmão, me ajuda. A gente precisa crer em Deus, o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, e não o Deus que eles estão pregando por aí dizendo. Então Deus é Senhor, e vou ser sincero, chega diante dele com a cara no pó, na cara no chão, porque ele não vai mudar, por mim e nem por ninguém. Apesar que o que está enchendo a igreja é o cara vir aqui para frente, e você e tal, mas eu quero seguir no meu foco, que é o Deus Todo-Poderoso, o único verdadeiro. Amém, queridos? E a gente precisa aprender. Se não for assim, não dá, tá? É tão bom quando você vai tratar na hora de uma crise, de uma dificuldade, você sabe que tem um Deus Todo-Poderoso que não é igual eu, não é igual você. Agora, é por isso que eu falo, essa turma que chama Jesus de você não vai encontrar ele nunca. Nunca. Porque não existe esse Deus. Por aí vai. Essa intimidade que não pode, é por isso que tem umas canções que a gente cantava antigamente, né? Sentar no colo de Deus. Puxa vida, que Deus você vai sentar no colo dele? Irmão, nem no céu você vai poder chegar tão perto dele assim, esquece. Ele vai continuar no seu trono, de onde ele não sai por ninguém. Certamente veremos o Senhor. Claro que vamos vê-lo, né? Claro. Mas sem essa. E dentro do judaísmo é mais profundo ainda. O judaísmo já entende de Deus muito mais do que qualquer um de nós, né? O que eles entendem? Eles entendem que no céu existirão hierarquias. E nem os patriarcas vão ficar tão perto. Sim, nem os patriarcas vão ficar tão perto dentro da hierarquia, dentro do ensino judaico, do judaísmo. Eu vou por eles. Então, a gente precisa, sim, irmão, desse entendimento, tá? Então, a ênfase aqui, tá, nesses 6 primeiros versículos, é a justiça de Deus e a necessidade de purificação na manifestação do zelo de Deus. Quando Deus se manifesta verdadeiramente, há uma necessidade de purificação. O reavivamento, quem já experimentou, pastor Maci lá atrás, e todos nós que buscamos aí um reavivamento, irmãos, a coisa mais séria que acontece no reavivamento é a necessidade de purificação, é um tremendo quebrantamento. Pastor Maci viveu isso lá, né, pastor Maci? Certamente eram reuniões de muito choro, muito quebrantamento, né, muito quebrantamento. É isso, porque o zelo de Deus exige purificação. Por isso que lá ele foi visto pisando no lagar, pisando nas uvas. A uva são as pessoas, né? Então, e aí nesses mesmos versículos aqui nós vamos encontrar que Deus não encontrou ninguém que pudesse ajudá-lo nesse processo de purificação e de matança dos opressores, né? Como ele não pôde, ele mesmo então se vestiu de força, de poder e fez o serviço.
porque não tinha um, aqui vai dizer assim, ele fala assim, ó, eu sozinho pisei no tanque, os povos ninguém houve que pudesse me ajudar, eu pisei na minha ira, eu pisei, esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou nas minhas vestes. Ele não contou a ninguém. Por quê, irmão? Deus vai, existe alguém que pode ajudar Deus, santificar alguém? Só Ele, irmão, só Ele que é puro, só Ele que é santo, amém, queridos? Amém? Entender isso é muito importante para nós, tá, irmão? Para você. O que eu trago na quinta-feira é a Bíblia, por isso que eu estou muito feliz de a gente caminhar, né? Já estamos terminando o livro de Isaías, se Deus quiser, mês que vem a gente termina, aliás, esse mês ainda, e já penso, meu Deus, como é que a gente vai fazer, né? Depois que terminar a Bíblia toda, porque ensinar a Bíblia, puramente a Bíblia, faz tanta falta no meu coração, sabe? Faz falta para mim, eu acho que imagino que vai fazer para muita gente, né? E eu louvo a Deus por isso. Bem, versículo 7, 14, e como eu disse para os irmãos, nós estamos destrinchando assim, blocos de versículos, né? O que diz? Nós vamos ver aí, ele vai mudar, na verdade, Isaías muda o tom, até às 6 ele está falando sobre Deus, né, purificando e santificando, aí ele vai mudar e vai falar da compaixão e da fidelidade de Deus para com o povo de Israel. Ele muda o tom, passa de vingança para lembrar a compaixão de Deus, né, ao longo da história de Israel, e ele começa a lembrar como Deus foi bom para Israel o tempo todo, mesmo o povo sendo rebelde, o povo sendo murmurador, como Deus foi bom, foi misericordioso, né? Ele vai aqui recitar as misericórdias do Senhor, a bondade de Deus para com o povo, mas ele vai enfatizar o quê? Que Deus é fiel, mesmo o povo sendo rebelde, Deus, irmãos, continua benigno e Deus continua sendo fiel. É por isso que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, né? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Eu imagino o que a gente faria se Deus não fosse isso, fiel a Ele mesmo, né, ao plano dele, e se Ele não fosse tão misericordioso, onde nós estaríamos nessa hora, né? Tinha um hino, um corinho, né, na verdade, corinho nada, é música gospel, parece que na década de 90, 80, 90, cantava, que falava assim, pobre de mim, não fosse Jesus, onde estaria eu nessa hora? Tonhão gostava dessa música, olha só, pobre de mim, se não fosse Jesus, onde eu estaria nessa hora? Essa deve ser a canção de todo crente deveria cantar em algum momento do dia, cantar, pobre de mim, se não fosse Jesus, onde eu estaria nessa hora? Isso é a canção da alma do ser humano, que entende, irmãos, as misericórdias de Deus, a fidelidade de Deus, a bondade de Deus, né? Porque quando a gente começa a bater no peito e achar que eu estou aqui porque eu sou bom, eu leio a Bíblia, eu oro, eu sou um bom filho, eu sou uma boa filha, um bom esposo, boa esposa, eu estou aqui porque, né, eu sou fiel no dízimo, nas ofertas, irmão, para com isso, pobre de mim, se não fosse Jesus, onde eu estaria nessa hora? Essa deve ser a canção, né? Então o profeta vai recitar isso, e ele vai recordar, que Deus lá naquele tempo era o salvador do povo, Ele era o libertador lá no Egito, Ele guiou o povo na viagem de volta com paciência, e Ele vai comparando a proteção de Deus com o pastor que cuida do seu rebanho, é isso que Ele vai falar para nós do versículo 7 a 14, então nesse 7, 14, Isaías está refletindo o quê? Sobre o Espírito Santo, que esteve presente e guiou o povo durante o êxodo, durante o tempo que estava saindo, né, do Egito, né? Ele vai mencionar como Deus conduziu o povo, olha o versículo 13, né? Que os guiou pelos abismos como um cavalo no deserto, nunca o povo tropeçou. Olha para você ver, irmãos, que incrível, né? Como é que o povo não pôde tropeçar e viver mais de 40 anos num deserto? Como aquele povo progrediu, reproduziu, cresceu ali, né? Então, assim, a gente vê a mão de Deus, e ele lembra de tudo isso, né? Como o Espírito Santo de Deus deu descanso para eles, o Senhor o tempo todo esteve lá, dando descanso para o povo. O irmão, já imaginou 40 anos no deserto? Meu Deus, sem casa, em tendas. É por isso que o povo de Israel tem uma festa chamada Festa das Tendas. Foi agora recentemente, eu esqueci o mês agora. O judeu, verdadeiramente judeu, que celebra as festas, ele deixa de dormir na sua casa por um período, não me lembro exatamente quanto tempo, e ele dorme numa tenda para lembrar os 40 anos no deserto que eles não tiveram casa e nada lhes faltou. É bonito, irmãos. Eu morei em Nova York, trabalhei
Hein? Purim é outra, Purim é a primeira, é a festa da libertação, né? E essa é das tendas, onde eles armam as tendas, chama Sucote, acho que é Sucote que chama. O que eles fazem, irmão? O cara pega e vai para a praça e põe uma tenda, literalmente uma tenda, pode ser de pelo, de pano, e ele passa o seu dia no trabalho, mas vai para lá com a família dele, para ele dormir e lembrar. Irmãos, mais de 2.000 anos depois que o povo, quase 3.000 anos, eles fazem até hoje. O povo judeu, irmãos, é um povo tremendo. Aquele povo é tremendo em muita coisa. Eles fazem, sabe por quê? Porque eles querem lembrar que lá, viver 40 anos no deserto, não tinha casa e dormia em tenda. O povo larga para ser milionário. Se é judeu de verdade, irmão, larga e vai viver. Eles colocam a tenda no terraço da casa, na rua, na praça. Eles até aproveitaram agora para jogar bomba e tentar matar eles agora nessa festa, porque pegou muita gente na rua. Irmãos, Nova York, o centro do mundo, você via pelas praças tendas. Tenda mesmo. Às vezes tenda boa, às vezes não é. Eles fazem a coisa mais pobre e simples possível para ralar para a geração hoje, quase 3.000 anos depois, ralar e lembrar que a história conta e a Bíblia conta que eles viveram no deserto e Deus deu descanso para eles, deu comida, deu tudo e nada faltou. É lindo, irmãos. Então eles dormem em casa, aliás, passam o dia no trabalho, às vezes em casa, e de noite eles vão para lá para passar, para lembrar. Então, assim, esses versículos aqui vão lembrar que Deus é fiel. E ele agiu com compaixão, irmãos. Mesmo diante da desobediência, Deus foi compassivo e Deus esteve presente, abençoando e guardando o seu povo. Depois do 15 ao 19, que é o último versículo, é o 19, Isaías vai dirigir súplicas pela compaixão divina, né? Ele dirige a Deus essa súplica, clamando para que o Senhor olhe lá do céu. É assim que ele vai pedir. Ele vai pedir que Deus olhe lá do céu. Já começa o versículo 15 assim: olha dos céus, da tua santa e gloriosa habitação. Está vendo? Ele está clamando e pedindo Deus para olhar. Olha para o povo, meu Deus. O povo está sofrendo, porque o povo agora voltou para a terra deles e não encontraram a cidade como ela era antes, né? Então ele lembra a Deus da aliança que Deus tinha feito com os pais, com os patriarcas, e destaca que apesar das falhas do povo, olha bem, Isaías está dizendo, olha, apesar que o nosso povo falhou, nós somos falhos, o Senhor é Pai, o Senhor é Redentor do teu povo. Irmãos, essa é uma oração que move o coração de Deus, quando você começa a interceder, e não começa a justificar os pecados, mas a dizer, meu Deus, mesmo nós sendo pecadores, o Senhor continua sendo Pai, amém, igreja? O Senhor continua sendo Redentor, apesar das minhas fraquezas, o Senhor é Deus, né? É essa vida, irmãos, que vai morar com o Senhor, este homem, essa mulher, que faz essa oração, que suplica a Deus, lembrando, olha Deus, não importa o quão miserável eu seja, quão fraco, quão falho, o Senhor é Deus, o Senhor é Pai, o Senhor é Redentor, o Senhor é misericordioso. É aí que a gente ora pelos filhos, ora pela família, e põe na mão de Deus, não querendo dizer que Deus lembra de mim, guarda minha família, não, é o contrário, né? Deus, lembra-te lá dos céus, olha dos céus, onde o Senhor está, e guarda minha casa, guarda minha família, né? Amém, queridos? Guarda meu filho, minha filha, né? Mesmo indo para o mundo, mesmo indo para as farras do perigo, faz essa oração, guarda, Senhor, porque Tu és Deus, Tu és Redentor, Tu és misericordioso, e assim a gente vai usufruir do melhor de Deus, né? Isaías vai falar, irmãos, que o povo afastou o coração de Deus, e vai falar das dificuldades que o povo tinha para se manter fiel, e ele clama pela misericórdia. Isaías lembra que o povo teve dificuldade para se manter fiel. Irmãos, essa deve ser a oração do crente. Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, como é difícil manter sendo fiel. Irmãos, essa oração, como eu disse, move o coração de Deus, tá? Porque Ele vê em nós sinceridade, né? Vê sinceridade. Muitas pessoas que caíram, né? Um dia caíram, né? Que caminharam com o Senhor e caíram, as pessoas caem porque esquecem que nós estamos de pé, é por causa de Deus, por causa da misericórdia, é Ele que segura, né, irmãos? É Ele que sustenta. Então, se a gente lembrar disso, é o que Isaías está lembrando. Deus, o povo teve dificuldade de ser fiel,
O Senhor deu a lei para eles, mas não deu, eles não funcionaram, a lei não foi bastante. Então, Senhor, olha dos céus e tenha misericórdia. É isso que ele vai dizer, né? Então, esse bloco aí de versículos, do 15 ao 19, é uma oração profunda, sincera, pela ajuda de Deus, pela redenção, e mostra também que o profeta estava compreendendo a seriedade do pecado, né, e a necessidade de arrependimento, por isso que ele fez essa oração. E o capítulo vai encerrar expressando a percepção de que o povo está totalmente distante de Deus, quase como se fosse estranho para Deus. Então ele vai terminar o capítulo deixando claro, olha, por breve tempo o teu povo santo possuiu a herança, por um breve tempo, 18, irmãos, ou seja, possuiu por um pouco tempo só, o povo não conseguiu manter firme na herança, né? Mas agora os nossos adversários pisaram o santuário, acabaram com o templo. Então ele termina dizendo isso para Deus, olha, o povo tem dificuldade, Deus, de ser fiel, a igreja tem dificuldade de ser fiel, e a gente precisa de graça e de misericórdia, amém, queridos? E da intervenção de Deus, né? É o que ele está pedindo para Deus intervir, né? E ajudar o povo a voltar para ele. Desde o capítulo 59, irmãos, Isaías começa a mostrar que Deus sempre esteve lá, irmãos, Deus sempre esteve disposto a ajudar o povo, a ouvir o povo, a responder as orações, mas o 59 chega a dizer, mas a vossa iniquidade faz divisão, faz separação entre vós e o vosso Deus, de maneira que Deus fala, o povo não ouve, e o povo fala com Deus em oração, e Deus não ouve, a iniquidade criando uma barreira. Então ele está pedindo para Deus intervir, e ele está pedindo da seguinte maneira, ele já não está mais esperançoso que o povo tenha diante de Deus alguma justificativa para Deus ouvir. Então ele está partindo para quê? Partindo para Deus. Olha do céu e tenha misericórdia. O meu povo, o povo de Israel, nós temos dificuldade para ser fiel, mas o Senhor, na tua infinita misericórdia, Deus, vem e ajuda o povo. Não é, irmãos? Que bacana, hein? Maravilha, hein? Não é uma oração bonita? Depois, no 64, irmãos, nós vamos ver, do versículo 1 ao 4, é um clamor pela manifestação de Deus. Isaías está clamando pela manifestação de Deus. Ele começa com um desejo intenso de que Deus se revele de maneira poderosa. Ele chega a lembrar de quando foi lá atrás, como Deus agiu. Ele começa assim, se o Senhor fendesse os céus e descesse, olha bem, se os montes tremessem diante da tua face, como quando o fogo inflama os gravetos e faz ferver a água, ele fala assim, desce para fazer notório o teu nome aos seus adversários e fazer que as nações tremam na tua presença. O profeta Isaías, para e pensa, o profeta Isaías viveu o êxodo, o profeta Isaías viveu aquele tempo quando eles saíram do Egito? Não viveu. Ele está em outro tempo, mas veja que ele está profetizando e desejando que Deus volta a agir como ele agia. Quando Deus disse para falar com Moisés, o monte tremia, lembra lá? Então ele está pedindo isso outra vez, então ele está clamando aqui para Deus voltar, se revelar outra vez de maneira poderosa, e ele lembra como Deus fez grandes maravilhas lá no passado, e compara como fogo que consome. Ele chega a comparar a Deus como fogo que consome, e como esse fogo é capaz de derreter até as montanhas, né? Ele está lembrando aqui, e ele pede isso para Deus, e ele anseia que Deus atue novamente, mostrando a glória diante dos seus inimigos. Eu tenho a esperança, pastor Edgar, eu tenho esperança que Deus há de se manifestar outra vez, visivelmente, para o povo de Israel, no tempo certo, no tempo de Deus, tá, irmãos? Porque o povo de Israel é um povo que sofre demais, mas demais mesmo. Termina uma guerra, vem outra e tal, e é uma confusão igual hoje eles estão vivendo. Terminaram agora uma guerra lá na faixa de Gaza, agora vem o Iraque e a coisa fica feia. É sempre assim, tá? Porém, eu tenho a expectativa de que Deus ainda vai fazer uma coisa grande que nós vamos ver ainda. Nós vamos ver. Porque muita gente não vê ainda que aquele povo daquele tamaninho, aquele povo vence guerras e mais guerras e mais guerras. A última vez que eu olhei, a população de Israel inteira era, se eu não estiver enganado, menor do que a população de São Paulo. Eu não sei se ainda continua, porque tem um bom tempo que eu não olho. Como pode aquele povo, irmão, viver debaixo de fogo cruzado e não perecer? Tem algo ali grande que acontece, só que pouca gente sabe. Pode ser que nós não vamos ver, mas Deus ainda vai voltar
a pôr fogo, cair do céu para defender aquele povo ainda. Ai, que bom que seria, irmãos. Com a internet hoje a gente ia ver tudo. Tudo filho brigando contra irmão, irmão brigando contra irmão, fé contra fé. E é uma coisa séria, né? Então, e fica lá aquele inferno lá e Deus livrando aquele povinho. Lembra lá que nós vimos aqui, no estudo passado, é chamado bichinho de Jacó. E a tradução na original nem é bichinho, é verme. Israel é comparado com um verme, de tão insignificante que ele é em número e outras coisas. E é mesmo, irmão. Eu estou pondo para você aí, 9 milhões e pouco, menor do que São Paulo, e ninguém consegue derrubar. Irmão, já fizeram de tudo para acabar com o povo de Israel. Lá no Egito tentaram destruir, lembra lá? No tempo de Jesus tentaram matar as crianças todas para matar Jesus, não conseguiram. A história do povo judeu é sofrida. E por fim, a maior atrocidade que teve foi a do Hitler, que a gente lembra dela e escuta falar. Mas em 1500, os judeus foram banidos da Espanha e de Portugal quando eles vieram corridos para o Brasil para matar, para morrer. Eles vieram para aqui tendo esperança que ia viver e acabou que não viveu nada. É de onde muitos de nós aqui hoje, se fizer um exame de DNA, vai dar que é um pouco de judeu. Por quê? Está espalhado para o mundo inteiro, irmão. Porque tem que correr, porque de vez em quando eles tentam matar todo mundo. E eles já estão esperando que qualquer hora vão tentar matar outra vez. É incrível, então, um povo sofrido. Porém, eu falo para vocês e repito, eu creio que vai acontecer um evento que Deus vai se manifestar para defender esse povinho que ele ama, chamado Israel. E vai defender, e vai ter que ele sozinho. No dia que juntar esse povo todo mesmo, querendo destruir eles, aí não vai ter jeito, Deus vai ter que operar. Porque hoje Deus levanta nações, né, para ajudar, tá bom, irmãos? Então, esses versículos aqui, o 1 e o 4, então, vão expressar a expectativa do profeta de que Deus venha intervir visivelmente, como em outros momentos da história lá atrás. E ele destaca que o Senhor sempre agiu de maneira fiel para com aqueles que esperam nele, ressaltando o quê? A importância da paciência e da confiança no poder de Deus, tá? E eu volto a falar para você de Israel, porque o estudo fala muito, o povo de Israel está voltando outra vez para lá, o povo está formando o Estado, crescente, sempre crescente, então está vivendo um tempo muito bom. E olha bem, Israel como nação reconhecida é nova. Tem aí em torno de 70 anos que Israel existe como nação. Até então, era só o povo da Bíblia. E hoje a briga é disputando, porque não querem aceitar Israel como nação. Eles querem que aquele povo, tudo lá, seja um povo só. E Israel não abre mão. Então, irmãos, é incrível, tá? A história é tremenda, e aí a gente vai vendo o quanto Deus é poderoso para livrar e guardar o seu povo, tá? Depois dos 5 ao 7, nós vamos encontrar a confissão dos pecados do povo. Isaías aqui está reconhecendo o pecado, a impureza de Israel e confessando que o povo se desviou do caminho de Deus. É muito importante a gente ter esse conhecimento, nós mesmos, que às vezes nós precisamos de confessar. E ele vai usar a metáfora de trapos de imundície para descrever que as obras do povo, mostrando que por mais que eles tentem seus próprios esforços, não vão conseguir purificar a si mesmo aos olhos de Deus. Eu acho bonito esse versículo que vai falar que a nossa justiça somos como trapo de imundície. Quer ver? Olha, verso 6. Todos nós somos como imundo, e todos os nossos atos de justiça como trapo de imundície. Está vendo? Ou seja, o que está querendo dizer? Por mais que a gente tente justificar diante de Deus, não vai dar. Porque nossa justiça não alcança jamais ao nível de exigência de Deus. Por isso que a misericórdia de Deus é o que a gente precisa, né? Por isso que a gente não pode ficar apontando os outros, irmão, julgando, porque o outro é isso, o outro é aquilo, fulano está em pecado, para com isso, rapaz. Isaías notou que não adianta, se juntar nós todos aqui para fazer justiça, é como um trapo de imundícia, é um rebaixamento muito grande, mas é o entendimento, né, irmãos, que ele usa para mostrar, né, isso que não adianta tentar, não vai dar, né? O profeta então, no versículo 5 ao 7, ele vai lamentar que não há ninguém que clame a Deus e que o povo está de fato afastado de Deus. Vai destacar a necessidade de arrepender e da ineficácia dos esforços humanos. O ser humano pode desistir, pode desanimar, vai se esforçar, mas jamais vai alcançar
a graça de Deus. É preciso mesmo o próprio Deus derramar sobre nós sua graça, sua misericórdia, para que a gente consiga, né? E a confissão de pecado e arrependimento é o que a gente precisa, né? O que o povo precisa para alcançar a misericórdia de Deus e a graça é o reconhecimento, ou melhor, a confissão do pecado e o reconhecimento. Eu preciso de Deus, né? Nós precisamos de Deus. Aí a gente alcança, sim, a misericórdia do Senhor. Depois, verso 8 e 12, aí vai encerrar, né, o capítulo 12, e encerrar o nosso estudo. Ele vai lançar um pedido de misericórdia e vai lembrar que Deus é Pai, né? Vai lembrar da paternidade de Deus, verso 11, do 8 ao 12. Ele começa dizendo assim: agora, porém, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Olha que bacana. E ele continua dizendo: nós somos o barro e Tu és o oleiro. Somos todos obras das Tuas mãos. E ele pede: não te enfureças tanto, ó Senhor. Está vendo? E nem perpetuamente te lembres da iniquidade. Olha, irmãos, está vendo? A oração de crente tem que ser assim, né? Às vezes a gente ora com tanta ousadia diante de Deus. É por isso que eu tenho muito medo dessas orações, né? Declara diante de Deus. Declarar o quê? Declarar o quê? Isaías está falando. Não dá. Nossa justiça é tábua de imundície. Você pode declarar para Deus isso que está falando: ó Senhor, lembra. Ó, na sua oração você pode falar: ó Senhor, lembra de Jesus, teu filho que morreu na cruz por mim. Aí Deus vai lembrar dele, opa, vou fazer alguma coisa. Agora, não dá, eu estou só pondo isso para os irmãos, é porque às vezes a gente é induzido também a acreditar: não, eu vou declarar a salvação do meu marido, né? Eu vou declarar a salvação do meu filho. Ô filho, declara para Deus: meu filho é pecador, minha esposa é pecador, eu sou pecador, ai de mim. O que Isaías falou quando ele viu Deus assentado no trono dele na visão? Dá uma voltadinha na cabeça lá atrás. Ele não falou, oh, eu vi Deus, eu vi o Senhor, ele era isso, ele era aquilo. Quando ele se deu conta, ele: ai de mim, vou morrer, porque eu acabei de ver o Senhor, e eu sou um cara de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo igual eu, de puros lábios. O que Deus falou com ele? Ajudou ele, né? O anjo foi lá e pegou uma brasa, põe na boca dele e falou: ó rapaz, você era, porque agora eu estou te purificando, agora os seus lábios não é mais o que era não, então você está diferente do teu povo agora. Está vendo, irmão? Mas o caminho foi esse. Então, assim, é só para os irmãos entenderem que talvez na ânsia da gente pegar um estudo bom, a gente vai pensar que declarar algo de Deus. Você declara a imundície. Isaías, quando viu Deus, ele declarou o quê? Ai de mim, vou morrer, porque eu vi Deus, não dá. E no Velho Testamento, irmãos, havia temor de Deus. Por que Deus fazia tantos milagres no Velho Testamento? Porque havia temor. Eles viam Deus, irmãos, pode estudar aí, se você for estudar nos livros de teologia, você vai ver aí na Bíblia, as pessoas viam a Deus e falavam: agora eu vou morrer. Não dá para ficar vivo depois de ver Deus. E Deus sempre levantava o cara: não vai morrer não, rapaz, fica de pé, quero falar com você. Mas as pessoas tinham a expectativa de que Deus é tão puro e tão santo que se eu olhar para ele eu morro. Até o nome de Deus se perdeu. Pode declarar? Pode. Amém, igreja? Podemos declarar, mas declarar igual está na Bíblia. Né? Nunca nos exaltar e dizer que Deus, eu declaro isso, declaro aquilo. Não, eu não declaro. Eu declaro que sou pecador, eu declaro que eu sou fraco, né? Eu declaro que o meu filho, minha filha, está lá em tal lugar, o Senhor sabe o que está fazendo, nem eu sei. Vem com a tua potente mão, guarda, livra, envia alguém lá para falar de Jesus. Eu estava conversando essa semana, só que a minha cabeça eu estou esquecendo bem as coisas. Eu estava conversando com alguém e alguém falou de alguém que era totalmente mundano, e a pessoa foi tocada por Deus. A pessoa era irmã de um pastor, e lá no mundão, a pessoa foi ler a mão da outra, uma história assim. Era aquela pessoa que lê mão, e pegou um crente que deixou ler. Não, pode ler, se você deixar depois eu ler a sua. O crente falou, ela deixou, aí foi ler a mão, falou, aí o cara ainda falou assim: ó, se você falar mentira, eu vou falar que você está mentindo na cara. A mulher: pode. Aí nós começou a falar: você está passando por isso? Ela: você está mentindo. E foi.
Aí quando terminou a leitura da mão dele, ele era crente, ele falou, agora eu vou ler a sua, pode? Pode. Ela começou, o cara era o servo de Deus, né? Deus começou a mostrar a coisa, olha, você está sofrendo muito no seu casamento, você apanha quase toda a noite do seu marido, e foi falando, a mulher caiu no choro. E foi falando, aí de repente ele falou assim, agora eu vou te falar uma coisa, sabe por que eu estou lendo, na verdade na sua mão, eu estou falando as coisas que você está vivendo? Aí ela desabou a chorar mais ainda, falou, nem precisa falar, eu tenho um irmão que é pastor, e ele falou que ia jejuar e orar por mim, Deus ia mandar alguém, vinha onde eu estivesse, para falar da salvação. Olha para você ver, irmãos, tá vendo como é que Deus enviou alguém para falar? É o que eu estou dizendo, quando a gente começa a declarar corretamente, tem misericórdia do meu marido, do meu filho, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha empresa, tem misericórdia do meu trabalho, tem misericórdia, e não tentar justificar, eu declaro a vitória, eu declaro isso, quando você começa a declarar que precisamos, Deus envia um anjo lá, irmão, envia uma pessoa, envia que Ele quiser, e a obra é completa. Então assim, o caminho é esse, e é o que nós estamos encontrando, né? Isaías mostrando isso muito bem. Chega a dizer, olha, nós somos como barro na mão do oleiro. Olha bem, o que o barro na mão do oleiro é? Olha bem, está vendo a declaração diferente? Como o mundo, como as igrejas estão ensinando errado a gente? Ele está falando, nós somos como barro na mão do oleiro. Ó Deus, faz alguma coisa. Ou seja, o que o barro pode fazer com o oleiro? Nada, só o oleiro que pode fazer com o barro. Não é diferente, irmãos? Esse paralelo não é bem Bíblia, né? Se eu quisesse falar uma palavra boa para levantar vocês aqui, eu poderia, mas olha, se eu for pegar a Bíblia, não vai dar. Então ele começa a mostrar assim, é que em todo tempo Deus será Senhor e nós, de alguma maneira, servo dele. Ele é o oleiro, ele é o cara que trabalha com o barro, e nós o barro. O barro não pode falar para o oleiro absolutamente nada, ele tem só que deixar o oleiro fazer a obra de arte, fazer o trabalho, né, irmãos? Então, essa é a declaração que funciona diante de Deus, né? Então ele lembra do estado de devastação de Jerusalém, do templo, e ele clama para que o Senhor venha intervir, e venha ter compaixão e ter misericórdia. Irmãos, isso se aplica em várias áreas, é claro que eu não posso ficar aqui lembrando assim, apesar que o estudo é muito bom, eu sei. Mas veja bem, o próprio Jesus, a gente vê pela Bíblia que ele era o próprio Deus, deixou sua glória, né, e habitou num corpo humano, foi Jesus que caminhou aqui na terra. Mas os irmãos, não sei se vocês notaram, que quando lá no monte ele foi fazer uma oração para Deus, pedindo a Deus, se fosse possível, passasse dele aquele cálice, livrasse ele daquele momento de angústia, de dor que ele ia passar, da vergonha, do pecado e tal. Irmãos, o Senhor não foi audaz com Jesus, com Deus. Ele não declarou, ele não impôs, Jesus não impôs, ele não exigiu. Ele só falou assim, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ele poderia fazer uma oração, se possível. E ele fez um pedido, olha Pai, em outras palavras, olha Pai, se tiver jeito, me livra desse momento. É isso que ele estava pedindo. Mas ele terminou a oração abrindo mão daquilo que ele queria. Mas, né, seja feita a tua vontade. Não se faça a minha, mas do Senhor. Ele colocou a vontade de Pai, a minha vontade é não passar por esse momento. Mas, eu vou fazer a tua vontade. É mais ou menos o que Maria falou quando o anjo falou, olha, você vai ficar grávida. Né? E não é do homem nenhum, não, é do Espírito Santo de Deus. Ao invés dela ficar reclamando, mas eu vou passar muita vergonha. Imagina 2000 anos atrás, uma moça noiva engravidar. Se hoje isso acontece, a gente já mete o pau, não mete? Tadinha das moças, eu costumo dizer, moça sofre. O homem quando faz as besteiras é o garanhão, né, o machão. Mas a mulher, você sofre, viu gente? Imagine hoje uma moça quando engravida, ela sofre. Imagina mais de 2000 anos atrás, Maria engravidou. Em vez dela ficar criando o caso, ela vai aqui é tua serva, faça-se em mim, né? Eis-me aqui, né? E faça-se em mim segundo a vontade do Senhor. Ou seja, irmãos, uma oração sincera e entendendo e compreendendo, né? E compreendendo que Deus, Ele é Senhor, e é o tipo de oração que a gente deve fazer. Por isso, nossa declaração tem que estar de acordo com a Bíblia Sagrada, né? E aí nós vamos notar que esses últimos versículos, né, que nós acabamos de ver, o 8 ao 12, vai expressar a esperança de que Deus, sendo o Pai, não vai deixar o povo perecer, completamente não, o povo vai sofrer muito,
mas não vai ser destruído por completo. Isaías vai interceder para que Deus olhe para a condição deles, está vendo? Ó, ele chega pedindo para Deus olhar, né? Então ele pede que Deus olhe para a condição deles, né? E que eles não são merecedores da ira de Deus, porque são filhos e necessitam de correção e de compaixão. É a oração que ele fala, ó, nós somos filhos, o Senhor nos escolheu, né? Então não derrame a tua ira sobre nós, né, desta maneira. É porque ele está pedindo Deus para Deus abrandar a mão, né? E ele encerra o pedido de restauração, destacando que o desejo de ver Deus reverter o estado de isolação do povo era muito grande, né? Ele vai falar assim, no verso 11, a nossa santa e gloriosa casa, em que te louvaram nossos pais, foi queimada, e todas as nossas coisas mais preciosas se tornaram em ruína. Aí o 12, depois de tudo, te conterás ainda, ó Senhor, o Senhor vai ficar calado e nos afligirá ainda mais? Aí ele faz uma recordação de como aquele tempo era glorioso, como Israel se alegrava diante dele, porém o povo miseravelmente estava no pecado, e ele clama pela misericórdia, Deus, por favor, não te ires mais ainda, não fica mais nervoso conosco, né? E nem retenhas a tua mão, e não fica calado diante dos nossos inimigos. Assim, né, nós terminamos, né, o capítulo 64, né? Conclusão, basicamente, é muito parecida com a conclusão passada. Os dois capítulos representam o quê? Uma poderosa combinação de justiça e de misericórdia. A gente vê o Deus Todo-Poderoso fazendo justiça, vingando os inimigos, e ao mesmo tempo tendo misericórdia do seu povo. Porque se Deus não fosse olhar com misericórdia, irmãos, Israel teria também se destruído igual ele destruiu os inimigos de Israel. Porque o povo funciona assim, o povo Deus faz, abençoa, eles vão para Deus e logo lá na frente desvia. O caminho de Israel tem sido assim, né? Então Isaías traz uma mensagem que é de arrependimento e esperança, clamando pela redenção, enquanto reconhece o peso do pecado do povo. Ele não deixa de reconhecer o peso do pecado, né? Ele sempre vai clamar a Deus, pedir a Deus graça e misericórdia, mas vai reconhecer, o povo é pecador, e Deus, né, se Deus for olhar assim, já era o povo, né? Ai de mim, né? Ai de mim que vou perecendo, porque meus olhos viram o Senhor. Amém, queridos? Assim a gente encerra o capítulo 63 e o 64. Ó Deus, obrigado, Senhor, recebe a nossa gratidão pela Tua palavra, o Teu ensino, que nós possamos aplicar agora, quando vamos para a nossa casa. Ajuda-nos em nome de Jesus, a abençoar nossos irmãos, abençoar as pessoas, as vidas, mas ajuda-nos também a compreender o quanto que o Senhor é bom, e nós precisamos dessa bondade e da Tua misericórdia. Por isso, estenda as Tuas mãos sobre cada um de nós e venha abençoar nossas vidas. Obrigado, mais uma vez, eu te agradeço por tudo e peço que nos leve em paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, queridos, Deus abençoa e dê uma ótima noite para nós.